E aí, gente, beleza? Hoje eu vou falar sobre o filme que acabou de sair pela mídia digital, Boku no Hero Heroes Rising, ou Boku no Hero Ascensão dos Heróis. Então, é um filme que se passa entre um arco depois da onde acabou o anime, na quarta temporada, que acabou na batalha do Nomu versus Endeavor, só que um pouquinho mais pra frente a gente vai ter a temporada chamada My Villain Academia, que ela é voltada para falar sobre o desenvolvimento do Shigaraki, um pouco dos vilões no caso. Então, ele se passa entre My Villain Academia e os eventos que ocorreram também na quarta temporada, como eu disse antes. Então, a classe 1A ela é designada para ir proteger uma ilha que os heróis estão se aposentando, mas também eles estão fazendo isso para eles investigarem também o Shigaraki e a Liga dos Vilões, enquanto os alunos eles vão para uma ilha pacata. Por quê? Porque não tinha incidente de vilões já fazia uns 30 anos mais ou menos. Só que nisso, a turma 1A vai pra lá, beleza, bem de boa. Aí eles estão ajudando o pessoal com coisas triviais, como vamos se salvar vidas, vamos achar coisas perdidas, vamos achar uma criança que se perdeu, essas coisas do tipo. Só que então, uma carga no começo do filme, ela meio que foi roubada, não roubada, estava sendo transportada pelo Shigaraki e pela Liga dos Vilões, só que eram clones do Twice, que na verdade continha alguma coisa estranha dentro de uma, como se fosse uma cápsula, pode ser aquela cápsula que o Goku se regenera, todas essas coisas, era para conter alguma coisa. Nisso, vai passando o tempo e a gente vê que o primeiro vilão aparece, só que ainda não está na ilha. Ele rouba uma individualidade do pai de um garotinho que o Midoriya vai conhecer, que se chama, não tenho certeza, tem legendas que fala Katsuma, tem legendas que fala Katsume. No caso eu vou falar Katsume, que foi da legenda que eu vi. Então, esse menino, Katsumi, ele tem a individualidade de reativar, na verdade, as células, seus tecidos, todas essas coisas, como se fosse uma droga para estimular que suas células ajam bem mais rápido, seja em fator de cura, seja em coisas afim. Esse menino, ele acredita nos heróis, diferente da sua irmã, mas a gente já volta aí. Como eu estava falando, esse vilão, ele vai atrás do pai desses meninos. Eles estavam trabalhando em outra cidade e esse pai, ele tem a mesma técnica, só que a diferença é que ele é para O negativo, eu acredito, e o vilão ele precisa dessa individualidade para células A. Eu acho que é isso, eu não tenho tanta certeza, mas eu boto fé. Então, o vilão ele vê que roubar essa individualidade não resolve muito, por quê? Porque não era do tipo de sangue que ele tinha. Então ele consegue localizar essas crianças, ver que no carro desse pai tinha a foto das crianças e ele decide, deixa eu procurar aqui e vamos ver onde que essas crianças estão. Então esse vilão ele se dirige até aquela ilha. Nisso a gente tem o background dele, que ele é um vilão bem genérico, que na verdade eu até gosto desses vilões genéricos, que eles só querem tacar o terror e querem que o mundo seja dominado por quem tem mais poder. Não precisa ter aquele background gigantesco para humanizar o vilão, não. O cara quer apenas poder, só isso. Nós vemos que na equipe dele tem mais 3 integrantes. O Quimera, que o background dele é rápido, que ele era meio visto como um monstro, mas é meio estranho porque nessa sociedade
Tem muita gente com formas diferentes, por exemplo, a Garota Invisível, o Spinner, mas o Spinner também sofreu com isso, que ele é lagarto. Mas é bem estranho, porque tem gente que tem cara de cachorro e fica... Cachorro ou lobo, e fica... Quando fica estressado, começa a latir e ninguém entende o que ele fala. E ele é super aceito na sociedade, mas que é o Round Dog, mas beleza. Então, voltando. Midoriya pega, conhece essas crianças, né? As crianças, a irmã, que se chama Mahoru, ela dá uma bronca no Midoriya, porque eles levaram cerca de 1 hora para encontrar o irmãozinho dela, o Katsuma, o Katsume. Só que daí ela sai meio que bravinha com eles. Só que o Katsuma, ele pega e pede desculpas. Foi uma situação um tanto engraçada, porque a gente vai ver ele muitas vezes indo no QG, entre aspas, no QG, serviço de recepção dos heróis. Até que, de noite, o Bakugou ele tava meio estressado, porque não tinha nada de interessante, só tinha, tipo, trabalhos bobos. O Bakugou ele tá estressado, ele fala pro Midoriya ficar treinando o One for All dele, que ele ainda vai continuar sendo mais forte, virou uma rivalidade, a rivalidade deles amadureceu, isso foi muito legal. Porque o Bakugou ele passa daquele bully com um complexo de superioridade para um cara que ele literalmente ele fala: não, eu vou conseguir, eu tenho perseverança e não importa o que você fazer, eu ainda vou estar no topo. E isso é reiterado várias vezes durante esse filme. Então, o Katsumi ele vai lá, como a irmã dele não acredita que os heróis servem para alguma coisa, ele fala que tem um monstro atacando, todas essas coisas, mas na verdade era uma ilusão feita pela individualidade da menina. O Bakugou percebe, porque no caso a ilusão não tem sombra, ele se deixa ser acertado e ele pega, descobre que a menina tá ali, dá uma bronca, mas a menina fica um pouco mais esperta. Até que os vilões no dia seguinte eles invadem a ilha. Nesse momento, Midoriya está conversando com Katsuma, que foi lá pedir desculpas de novo pelo ocorrido. E ele fala: não, eu quero ser um herói também, mas acho que a minha individualidade não é para isso. Porque ele quer ser um herói derrotando os vilões para salvar as pessoas. O Midoriya ele fala: eu quero ser um herói um pouco diferente, eu quero salvar as pessoas para derrotar os vilões. É muito genial essa sacada, porque é uma mínima diferença que faz uma diferença enorme também. E eu curti essa postura do Midoriya, porque ele está cada vez ficando mais confiante. Quando os vilões eles chegam, eles cortam a energia, o pessoal não consegue mais se comunicar. O Midoriya ele ouve a ligação da Mahoru, enquanto o Bakugou meio que desdenhou, ele foi lá correndo. Foi o primeiro a sair correndo para isso. Ele lembra onde fica a casa dos dois. Na verdade, ele supõe onde que fica a casa dos dois. Ele pega, ele vai correndo no One for All 20%. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só que daí muda de novo o cenário. Que daí é a apresentação da Slicey, que tem uma individualidade meio que transforma o seu cabelo em lâminas ou agulhas. O Chimera, que tem uma individualidade parecida com o Sun Eater da 4ª temporada, que na verdade ele tem uma cara de lobo, patas de galinha, ele fica mais forte, parece que ele toma anabolizante, nossa, o cara fica gigante, mas a gente já volta nisso. E o Mami, que o Mami ele controla ataduras e tudo que ele pega com atadura ele pode controlar ao seu bel prazer. O Mami ele é o primeiro a cair, né? Porque
mesmo sem a eletricidade que foi cortada pelo Nine, que é o nome do vilão que estava roubando as individualidades, o pessoal chega lá de carro, avisa, eles dividem uma força-tarefa lá, o Ida ele pega e fala, não, Bakugou vai por aqui, Kirishima e Kaminari vão junto com ele, Todoroki e eu, a gente vai pra praia, e daí é isso. Só que daí, primeiramente, todo mundo perde. Até que uma hora o Bakugou ele é pego pelo Mami, e o que acontece? Ele não aceita que ele está perdendo, então ele explode uma das suas manoplas, sai do controle do Mami e detona ele, falando que deixou o cara levemente ferido. Tipo, foi muito engraçado. Mas então a gente vai pro plot principal, que é lá com o Midoriya para salvar as crianças. Então o Midoriya ele luta contra o Nine, mas o Nine tem as barreiras de ar, ele solta projéteis de ar, ele também controla algumas outras rajadas, ele tem também controle climático, ele tem umas hidras meio que de água que sai da costa dele. O cara é muito apelão. Então mesmo o Midoriya com 20% não consegue romper as barreiras nem nada. Até que a Mahoru ela pega, depois que o Midoriya ele tá todo machucado, faz uma ilusão dele grande, aí todo mundo vê onde está, e o Bakugou ele já tava indo pra onde estavam os outros vilões. O Bakugou chega lá, o cara tem um instinto maravilhoso de luta. Enquanto o Midoriya ele tem que pegar, analisar todas essas coisas, o Bakugou ele se adapta à luta e vai fazendo coreografias incríveis, tanto que ele foi o primeiro a meio que acertar o Nine. Mas então, passando isso, os dois são derrotados, a gente volta lá, os dois estão totalmente quebrados, todo mundo se refugia, eles têm um plano de vamos ficar aqui nessa parte da ilha que só tem uma entrada, a gente faz uma estratégia, a gente separa eles, e daí vocês lutam contra o Nine sozinho, deixa ele isolado pra gente fazer com que ele se desgaste tanto que as células dele não aguentem mais tanto o poder que ele tem. Porque foi um dos fatores que fizeram com que o Midoriya e o Bakugou não morressem e os meninos não fossem capturados. Por isso que o Nine está atrás dessa certa individualidade do Katsuma. Então, como eu ia dizendo, essa doença degenerativa ela fez com que o Nine não conseguisse matar o Bakugou nem o Midoriya. Então a Slice ela retira ele de lá. Vamos pro próximo dia, onde acontece toda essa estratégia. Só que daí no final tem a luta lá, a turma do Todoroki contra o Quimera, o Tokoyami e a Ashido contra a Slice. Foi uma luta muito da hora e eu falo, terceiro lugar no ranking dos heróis não vai ser do Todoroki, vai ser do Tokoyami. Então, só que vamos lá pro principal. O principal é a luta do Midoriya e a força-tarefa que tava ajudando eles, como a Uraraka, o Aoyama, Yayo Oruzu, a Momo, mais fácil, Momo é mais fácil. E o Zero, que estavam atrapalhando e fazendo ele gastar as suas individualidades lá. Vamos ver se vai, se não vai, ninguém conseguiu. Todos atingiram seus limites. O Uraraka ficou com enjoo de usar tanto a sua individualidade. Zero teve que salvar todo mundo. Midoriya e Bakugou, eles primeiro apanharam bastante pro Nine. Até que o Nine ele pega, usa sua individualidade de controlar o tempo, solta um raio. Só que o engraçado é que eles tinham uma medida de contenção para esse raio. Só que vocês veem isso no filme. Então, quando o Katsuma tá para ser pego, a Mahoru já foi pega, o Nine ele pega, fica
lá falando não, porque senão eu vou matar ela, papo de vilão normal, você tem que vir pra mim. Midoriya chega dando uma bicuda no cara, foi maravilhosa, foi maravilhosa. Então ele e o Bakugou, de novo, eles lutam, mas do mesmo jeito não conseguem, eles se estraçalham, são pegos pela Hydra que sai das costas dele, até que acontece o clímax, que seria o Midoriya transferindo o One for All pro Bakugou. Essa cena foi da hora demais. A música que fica tocando, aquele tom épico de... Nossa, cara, aquele tom épico foi muito da hora. E a música, ela meio que contrasta um pouco com o ritmo frenético da luta. Isso combinou muito bem. Então, porque além do Bakugou tá com One for All, o Midoriya ainda tem aquela chama, né? Que aconteceu igual o incidente de Kamino, que o All Might conseguiu derrotar o All for All. Só que, minha gente, que luta! Então eles conseguem derrotar o Nine, mas em troca de quebrarem os dois braços, ficarem todo arregaçados. Mas a luta foi muito boa, tanto que o ápice desse filme, na verdade, são as lutas. O plot e a história eu também acho muito boas, mas as lutas são o ápice. Mas, como que eu tava falando, depois que acaba todas as lutas, Todoroki conseguiu, junto com a sua turma, congelar o Quimera. O Tokoyami contra Slice foi uma luta sensacional. Não vou dar spoiler, porque essa luta foi sensacional também. Chega então o Hawks, o All Might e o Endeavor. Então o Midoriya fala, não, eu passei pro Bakugou o All for One porque ele estava preparado e ele é digno, vai falando um monte de coisa. Só que daí no final o All Might vê que não foi completado o processo de transferência, porque antes de ser completado o Bakugou desmaiou. Eu achei muito estranho isso, porque depois ele nem se lembra, cara, que ele usou o All for One. Pô, foi muito da hora isso. Mas continuando, o Hawkins encontra o Tokoyami, o Endeavor encontra o Shoto e fica chorando, né? Como ele é aquele pai orgulhoso pelo Shoto, só pelo Shoto. Mas ele veio crescendo durante a temporada, então vamos dar um desconto pro Endeavor, tá? Então o filme vai se desenrolando pro final. O Katsuma e a Mahodo, eles aparecem no porto porque o Midoriya e toda a classe, eles não iam se despedir porque estavam tendo a reconstrução da ilha, até que eles pegam e falam, não, Midoriya fala, não, você vai poder ser um herói, porque ele vai se lembrando da sua jornada, que ele não tinha nenhuma expectativa de virar um herói. Ele fala, não, você vai conseguir, você tem um coração no lugar certo. Aquele discurso motivacional, mais clichê, mas que a gente gosta, né? E o que acontece também? No final temos a ligação do filme com a história canon, que seria quando o Shigaraki ele mostra que o Nine ele era apenas um experimento para algo que futuramente vai acontecer e que está acontecendo no mangá. Eu recomendo muito que vocês vão para o mangá, que está sensacional. Então, ele desintegra o Nine e fala, podemos seguir para a próxima parte. E acaba o filme. Um detalhe que eu devia falar para vocês é que esse filme, ele é canon, sim. Eu não cravo 100%, mas vamos falar que uns 90% dele seria canon, porque ele tem um grande envolvimento com a história e faz muito sentido pro que acontece no mangá. O autor Correia, ele falou que o que aconteceu no filme era uma ideia que ele tinha pro final, só que ele pretende fazer de uma forma muito mais épica no mangá. Então é isso.
Não deixem de compartilhar, de curtir. Vamos na meta de 1K de inscritos. E falou!